Olá, irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus, amém? Muito bom estarmos reunidos novamente para mais uma live da Igreja Batista Conexão com Deus e o desejo e oração que temos feito por vocês que nos assistem é que a palavra de Deus sempre toque aos seus corações, que você que faz parte desta igreja e você mesmo que não faz parte, mas que participa conosco de forma regular, nós temos orado por sua vida, pedindo que Deus venha abençoar, venha tocar, venha suprir, venha dar livramento nesse tempo de pandemia. E o meu desejo nesta noite é que o teu coração esteja realmente sedento, aberto para tudo aquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite. E eu gostaria de convidá-lo então a orar comigo nesse momento, por esta live, por esta palavra, para que Deus fale ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos ao Senhor por mais uma vez podermos nos reunir através desta live. É claro que a gente aqui, famílias do outro lado, pessoas do outro lado, que estarão ouvindo a Tua palavra. Oramos pedindo ao Senhor Deus que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela venha e toque o coração das pessoas mesmo, que tudo aquilo que for dito, que o Senhor colocar na minha boca para falar, Deus, possa tocar o coração das pessoas que estão ao outro lado e que haja, Deus, conforto, consolo da Tua palavra sobre cada vida, Pai. Muito obrigado por esta noite e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de estar falando com vocês nesta noite sobre a importância de andarmos por visão. A importância de andarmos por visão. E para isso eu gostaria de estar lendo o texto de Marcos capítulo 5, texto muito conhecido, Marcos 5, de 25 a 34, e eu queria convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias, o seu smartphone, o seu tablet, e acompanhar a leitura comigo desta palavra. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Hoje, irmãos, eu quero justamente falar sobre a importância de andarmos por uma visão. Sim, eu quero falar sobre isso, sobre andar por visão, porque normalmente nós andamos por vista. Normalmente nós temos o hábito de andarmos por aquilo que vemos, por aquilo que está no momento, que está à nossa frente, e não temos o hábito de andar por uma visão. Não temos algo no coração que é a motriz, que é a direção da nossa vida, né? A mulher do texto em questão era uma mulher de visão, e eu mostro isso na palavra de Deus, porque ela perseverou por longos 12 anos por sua cura. 12 anos ela foi atrás de médicos, ela tinha feito de todas as coisas para tentar ser curada. Por isso ela era uma mulher de visão. Aí você pode me dizer: mas pastor, todo mundo que está doente procura a cura. É uma coisa lógica. Teoricamente parece ser lógico. Uma pessoa doente desejar a sua cura, mas essa não é bem
a realidade. Porque eu conheço muitas pessoas, e até mesmo eu, que tenho um problema de estômago, acabei me acostumando com essa doença. E a gente passa somente a administrá-la. Com o passar do tempo, nós não buscamos uma cura. No começo até sim, a gente procura a cura dessa doença. Mas com o passar do tempo, apenas nós nos damos por satisfeito por termos essa doença, esse sintoma da doença sendo apaziguado, sendo resolvido ali de forma mais ou menos, e a gente vai tocando. Se a azia não tá complicada, então você está tocando água. É assim que muitas vezes a gente passa a viver, a gente passa a administrar a doença. Mas não era o caso desta mulher. Esta mulher, ela lutou por 12 anos, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para tentar ser curada. E é sobre isso que eu gostaria de rever os passos dessa mulher em busca da realização do seu sonho, em busca da concretização do seu sonho. Ela caminhou por uma visão: eu quero ser curada. E eu quero ver então os passos que essa mulher deu até que a visão que ela tinha, o sonho que ela tinha, se tornasse realidade. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é que aquela mulher tinha um sonho na sua vida. Ela tinha um sonho na sua vida. E qual era esse sonho? Ela queria ser curada, como falamos, né? O primeiro passo então que aquela mulher deu para a realização da sua cura foi alimentar esse sonho no coração. Ela não desistiu. Eu fico imaginando 12 anos lutando para ser curada, 12 anos investindo na sua cura, ouvindo que tinha um médico em determinada localidade e ela ia para lá, fazia, acredito eu, todo o tratamento que aquele médico lhe prescrevia. Depois que não dava certo, ela ia para um outro, e assim foi durante longos 12 anos. Ela alimentou aquele sonho no seu coração, a esperança que ela tinha de ser curada nunca esmoreceu, nunca morreu. A visão do coração dela, após ouvir a fama de Jesus, era clara, era específica. Num determinado momento, ela, com aquela gana de querer ser curada, depois de ter ido em tantos médicos, de repente ela ouve a fama de Jesus. Jesus nesta época já estava bem conhecido, as pessoas já estavam falando a respeito de Jesus. Aonde Jesus ia, afluía uma grande multidão ali para poder ouvir dos seus ensinamentos, e não somente isso, também poder ser curado. Até Jesus eram levados os enfermos da região, os endemoniados, e todo mundo levavam aquelas pessoas que tinham suas dificuldades ali. E aquela mulher, ela ouve a respeito de Jesus. Então a visão do coração daquela mulher, após ouvir a fama de Jesus, é clara, ela é específica. Ela idealizou: bom, eu vou até Jesus e eu imagino chegando até Ele e somente estendendo a mão sobre Ele, tocando nas vestes de Jesus, eu sei que eu vou sair curado. Esse era o plano dessa mulher, essa era a visão que essa mulher tinha. Eu quero ser curado e eu vou fazer de tudo para chegar lá. E chegando lá, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou estender as minhas mãos sobre as vestes de Jesus. Eu vou chegar ali e vou falar com Ele, vou colocar as mãos sobre Ele, e eu sei que eu vou ser curada. Era isso que ela pensava, era isso que ela imaginava. E ela então, conforme aquilo que ela viu no seu coração, conforme a visão que ela tinha naquele momento, assim aconteceu. Irmãos, eu não quero que vocês pensem nessa noite que eu quero focar especificamente na cura dessa mulher. Não é esse o meu objetivo, de falar da cura, mas sim na visão desta mulher. Ela sabia o que ela queria, e isso é muito importante na nossa vida. Quantas pessoas estão vivendo sem saber o que é da vida?
Quantas pessoas elas estão vivendo uma vida acordando e apenas deixando a vida acontecer? Não tem um norte, não tem uma direção, não tem uma visão do que deseja. É uma pessoa que apenas está vivendo. E nós precisamos compreender a importância de se ter uma visão, a importância de se ter um sonho claro e específico em nosso coração, no nosso íntimo. Porque aquela pessoa que não sonha, não está vivendo. A pessoa que não tem planos, que não faz plano, que não trabalha em direção a isso, que não tem uma visão clara do que deseja na sua vida, ela apenas está vivendo, está passando o seu tempo. As coisas acontecem na nossa vida por causa de um sonho. As coisas acontecem por conta de uma visão clara daquilo que nós desejamos. E é interessante quando você olha para a palavra de Deus, para o próprio Deus. Se você olhar as primeiras páginas da Bíblia, ali no livro de Gênesis, a gente olhando na criação, Deus, quando Ele criou o que criou, Ele criou tudo de uma forma ordeira, de uma forma clara. Deus sabia que Ele queria criar o homem. Ele sabia que Ele ia criar o ser humano, a sua imagem e semelhança. Mas Deus sabia do que era necessário, o que precisava ter para que o homem pudesse viver. E Ele não criou primeiramente o homem para depois criar as demais coisas. Deus, Ele tinha uma visão clara do que queria fazer. E Ele, em primeiro lugar, Ele criou a luz. Ele fez separação das águas do firmamento. Ele criou a terra seca. Ele fez com que nascesse as árvores, os peixes. Ele fez com que nascesse as aves, e assim por diante. Quando chega no sétimo dia, ou melhor, no sexto dia, após Ele criar os animais selváticos, os animais domésticos, Ele prepara para a criação em tudo que estava envolvido. Ele não fez o que fez à toa. Ele fez o que fez pensando no homem. Deus, Ele é alguém que está pensando, Ele faz tudo de forma ordeira, tudo de forma ordenada. Ele tinha uma visão: eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança. E foi isso que Ele fez. A palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus, Ele trouxe à existência todas as coisas. Ele falou: produza, Ele faça. Ele falou: faça. Ele falou: surja. Ele disse cada coisa, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Deus, Ele é organizado na sua criação, e Ele é poderoso, e Ele fez tudo planejado. Não foi de qualquer forma, foi de uma visão. Por isso nós precisamos também, em tudo o que fizer, termos uma visão clara daquilo que queremos. O que é que você deseja? Qual é o sonho que você tem? De onde foi que ele nasceu? É um sonho que ele tem murchado ao amanhecer? Ou ele permanece firme, independente das circunstâncias que enfrentamos? É isso que tem que estar. E essa mulher, não importa as decepções que ela passou, não importa quanto tempo ela viveu uma história frustrada, que trazia com certeza um monte de situação negativa na sua vida, ela continuou alimentando esse sonho de ser curada. Essa visão que ela tinha: eu vou ser curada. Mas uma outra coisa que eu quero ver também, que a gente aprende nesse texto com essa mulher, é que essa mulher, ela deu passos conforme a visão que ela tinha. O texto mostra que aquela mulher não ficou apenas no desejo de ser curada. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. Ela partiu rumo à concretização dos seus sonhos. Ela sabia que ela teria que enfrentar algumas coisas, porque quando chegou para ela a informação de que Jesus estava fazendo milagres, que Jesus era uma pessoa diferente, com certeza também chegou para ela a informação que aonde Jesus estava afluía uma grande multidão. Aonde Jesus estava havia muitas e muitas pessoas ao redor dele, e ela sabia que este também seria um impedimento para ela ter
o seu sonho realizado, a sua visão concretizada. E o que ela faz? Ela não mediu esforço, sabe? Ela partiu rumo à concretização dos seus sonhos. O que ela dizia, o que ela falava: eu quero ser curada, e a minha visão é: eu vou chegar perto de Jesus, eu vou encostar as mãos nele, e eu vou ser curado, e eu vou sair, voltar para minha casa sã. Era essa coisa. E o que ela dizia estava em sintonia com aquilo que ela cria no coração. As suas atitudes também estavam perfeitamente alinhadas com aquilo que ela havia estabelecido no seu coração. Ou seja, o que ela estava dizendo estava de acordo com aquilo que estava no coração, e a atitude dela estava alinhada com aquilo que estava no coração dela, na sua mente. Ela foi agir, ela agiu. Ou seja, a soma dessas coisas, palavras, atitude e visão, produziram o resultado que ela esperava. Ela foi curada. Porque se ela tivesse ficado parada, nada teria acontecido. Se ela tivesse chegado rumo a Jesus até lá, e olhado para Jesus e visto aquela multidão, ela teria ficado e voltado para trás, ela teria perdido a oportunidade. E é isso que muitas vezes acontece na vida das pessoas, sabe? Algumas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que tiveram sonhos no coração, mas que viram esses sonhos morrerem por falta de visão, por falta de atitude para a concretização deles. Sabia que ali estava a realização, mas ela não vinha fácil. Tinha que haver lutas, tinha que haver perseverança, tinha que acontecer realmente alguma atitude de acordo com a visão que ela tinha. E às vezes as pessoas, elas estão parando, sabe? Elas estão deixando de lado. Meu irmão, entenda algo nesta noite: confessar a vitória, professar a vitória, mas não crer nela no íntimo do coração, é incoerência. Você falar que quer ser vitorioso, mas no teu íntimo você não acreditar nisso, não acreditar que isso é possível, é incoerência. Acreditar no íntimo do coração, mas caminhar na direção oposta, é insensatez. Você crê que pode, mas não dá os passos. Você crê que Jesus pode, mas não vai até Ele. Isso é insensatez. E é o que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Chega as dificuldades, professa: não, eu sei que Jesus tem poder, mas não vou até Ele. É uma coisa inconcebível. Nós queremos, mas não queremos para realizar as coisas, que tenhamos luta, que lutemos para conseguir. Nós queremos que as coisas venham de mão beijada, e não é assim que acontece. Mas sabe, irmãos, tudo isso que eu acabei de dizer, ou seja, a nossa linguagem, aquilo que eu professo, as nossas ações, elas devem sempre estar em harmonia com aquilo que Deus diz em sua palavra. Não adianta você querer também dizer: eu vou fazer tal coisa. Você que é crente, você que professa a palavra de Deus, você que professa Jesus Cristo no teu coração, não adianta você falar e forçar coisas que estão fora de sintonia da palavra de Deus, porque é sofrimento, é esforço negativo. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:1 que o coração do homem faz planos, mas a resposta a ela vem da boca do Senhor. É Deus que tem a resposta certa, é Ele que diz. E muitas vezes nós estamos formando planos que aí não dá certo. Então tudo isso que eu estou falando é você fazer. Você que conhece a palavra de Deus, dê passos em direção àquilo que a palavra de Deus diz para você. Firme-se na palavra de Deus e caminhe dessa maneira, sabe? Eu não posso sonhar com o que Deus não sonha para mim. Eu não posso sonhar com aquilo que Deus não sonha para mim. A minha visão tem que ser a visão de Deus, tanto nas coisas seculares, assim como nas espirituais. Tanto naquilo que Deus tem para a minha vida material, para a minha vida familiar,
quanto para o meu ministério, para o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu espero que vocês estejam me entendendo. Outra coisa que eu quero falar, que eu aprendo olhando para esse texto dessa mulher, é que aquela mulher fez o que muitos não estão fazendo hoje. Aquela mulher fez o que muitos não estão fazendo hoje. Ela tocou em Jesus. E os irmãos da Igreja Batista Conexão com Deus vão ver que quando eu vou estar falando algumas coisas aqui, vocês já me ouviram falar em outras ocasiões falando a respeito dessa mulher, mas eu quero repetir algumas coisas aqui. Quando Jesus perguntou para a multidão, quando a mulher chegou até Jesus e ela viu aquela multidão e ela foi furando, ela foi entrando no meio de todo mundo ali, ela não quis saber de nada e ela foi e tocou em Jesus, foi por trás e tocou em Jesus. Quando Jesus perguntou, sentiu, né? E ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Todos se admiraram dessa pergunta. Os discípulos olharam para Jesus e falou, acho que entreolharam uns aos outros e se admiraram de Jesus fazer essa pergunta devido ao grande número de pessoas que estavam presentes ali no local. Quem me tocou? Sabe? As pessoas empurravam Jesus, as pessoas se tocavam em todo o tempo ali, era quase que as pessoas conduzindo a Jesus numa multidão ali, caminhando, e Jesus quase que comprimido por elas. Era mais ou menos isso, todo mundo tocando, mas Jesus, ele sabia o que ele estava falando. Quando ele fez a pergunta, quem me tocou, a multidão que ouviu ele dizer isso, os discípulos que ouviram ele dizer isso, não compreenderam o que ele estava dizendo. Jesus, porém, percebeu que aquele toque havia sido diferente daqueles que vinham das pessoas em geral. Jesus sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia que o toque que ele teve, junto com tantos outros, tinha sido diferente. Foi um toque especial. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus por mera curiosidade. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que será que ele vai ser capaz de falar. Vamos ver o que vai sair hoje através dele. É o que acontece muitas vezes. As pessoas vão por uma questão de curiosidade, sabe? Chegam até Jesus por curiosidade. É isso que acontece. Muitos naquele momento o estavam comprimindo, muitos estavam esbarrando Jesus, mas o toque daquela mulher, no entanto, não era um toque comum, era um toque especial, porque se tratar de um toque de fé, capaz de prover a libertação, a liberação, ou melhor, de toda a unção de cura que ela precisava. Quando ela tocou, eu imagino que a ação dela gerou de Jesus uma reação que veio, eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas que veio daquele toque, foi vindo para ela, e todo o seu corpo foi tomado por aquela reação, aquela unção de Jesus, e que produziu nela a cura, que produziu nela a cura de que ela necessitava. Por isso Jesus sentiu que dele saíra poder para restaurar alguém, e ele ficou satisfeito com isso. Não que Jesus ficou bravo, quem deu ordem de você fazer isso? Muito pelo contrário, ele ficou satisfeito, porque ele percebeu que em meio àquela multidão havia uma pessoa diferente. Havia uma pessoa que realmente tinha entendido quem ele era e o poder que ele tinha para realizar aquilo que ele estava fazendo. Foram até ele com um intuito real, com atitude verdadeira, de alguém que confia, de alguém que crê e sabe que Deus pode curar e pode resolver. Aquela pessoa tinha uma visão, sabia que chegando ali, por tudo aquilo que ela já tinha ouvido a respeito de Jesus, ela ia chegar ali e as coisas iriam ser diferentes. Mas sabe, irmãos, ainda hoje, muitas pessoas que se aproximam de Jesus voltam para sua casa do mesmo jeito que vieram, terminam de ouvir uma palavra e ficam do mesmo modo, sabe? Sem cura, sem provisão e sem bênção.
Qual é a tua atitude? Como é que você se prepara para o momento de uma live como essa que nós estamos vendo, ou de um momento de uma palavra? Eu estou falando live hoje, porque é a nossa realidade. Mas como é que nós estamos nos preparando para a palavra de Deus? Como se fosse mais um dia, como se fosse mais uma palestra, como se o que você fosse ouvir não tivesse poder para transformar, para mudar. Porque lembra, o Espírito Santo de Deus aplica, a palavra de Deus fala que não sai palavra da minha boca à toa, ela vai e faz o que lhe apraz. A palavra de Deus é dessa maneira, sabe? Qual o motivo? Porque está faltando, lhe esteja faltando o toque especial de fé. Qual o motivo? Qual o motivo que falta às vezes nós tocarmos em Jesus, o toque que verdadeiramente muda as circunstâncias da nossa vida? Qual será o motivo que faz com que nós caminhemos, apesar de já andarmos algum tempo com o Senhor, alguns mais, outros menos? Qual o motivo que leva a gente não tocar verdadeiramente no Senhor? O que é que acontece às vezes na nossa vida? Ou por que será que as pessoas não têm conseguido formar uma visão clara de quem é Jesus? Por que será que as pessoas às vezes não compreendem quem é de fato Jesus? Ele não pertencente a uma religião, não é isso, porque Jesus está acima de religião, sabe? É por isso que as pessoas, por não conhecerem, por isso não conseguem receber aquilo que não visualizam. Elas não conseguem visualizar, não têm uma visão de quem é Jesus verdadeiramente, por isso não podem receber o que não visualizam. Olha só, desculpa, esse texto da palavra de Deus que está em Mateus. Mateus capítulo 13 tem uma afirmativa interessante aqui, registrada no verso 53 a 58. Verso 53 de Mateus 13, de 53 a 58. Jesus diz assim: e chegando à sinagoga, ou melhor, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? E falavam assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Para um pouquinho aqui. Era esse o comentário das pessoas. Espera um pouquinho. Espera aí, esse cara está ensinando, ele está falando. Então, eu sei quem é ele é filho de Maria. Os irmãos dele não estão conosco. As suas irmãs não estão aqui conosco. Nós sabemos a origem dele. Nós conhecemos. E as pessoas, às vezes, porque, sabe, é Jesus. Entenda, não é apenas Jesus. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e através dEle, e sem Ele nada do que se fez se faria. Esse é Jesus. Nós precisamos ter a visão. Mas o texto que nós estamos lendo de Mateus 13, de 53 a 58, ele encerra dizendo o seguinte: depois que as pessoas se escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, por uma falta de visão, de uma falta de visão correta. A quem você está seguindo? A quem é que você professa ser o teu Senhor e Salvador?
Quando você fala de Jesus, você fala do quê? Qual o sentimento que vem no teu coração em relação a isso? Quando você ora e você está orando, você tem a real noção do que envolve uma oração feita em nome de Jesus? O que está envolvido tudo isso? Porque Jesus é aquele que tem poder para todas as coisas. É aquele que ouve a nossa oração. E a Bíblia fala que aqueles que foram justificados no sangue de Jesus, a sua oração tem muito valor, tem muito poder, porque é feita no nome do Senhor Jesus, o nome que abriu o livre acesso à presença do Pai. Não um nome como amuleto, não um nome que as pessoas vão usar assim como se tivesse um nome em si, no sentido de falar, não, é um nome que faz uso aquele que de fato conhece. Porque se você ler o livro de Atos, no capítulo 19, teve os filhos de Cefa que quiseram expulsar os endemoniados, e eles disseram, eu te expulso, falando com o endemoniado, sobre o nome de Jesus pela qual Paulo prega. Ele usou esse nome, mas sem ter de fato a real autoridade para fazer isso. E o diabo fala, Jesus eu conheço, Paulo também, mas você quem é? Ou seja, não é simplesmente por falar, sem compreender de fato o significado do nome de Jesus. O que ele realmente significa é que vai fazer a diferença. Tem que haver uma visão clara, e isso que faz toda a diferença. Toda a diferença. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem falando que nós estamos falando da importância de se andar por visão. Por visão. Nós precisamos sim alimentar uma visão relacionada ao que nós já sabemos de Deus, daquilo que nós devemos, que Deus quer fazer nas nossas vidas, sabe? O que Deus quer fazer na tua vida. Nós precisamos andar em relação a isso, na visão que Deus nos deu. Qual a visão que Deus falou a respeito da minha vida? O que Deus falou a respeito da tua vida? Nós precisamos andar com isso que nós já sabemos. Devemos caminhar em linha com aquilo que cremos no coração, não permitindo que a linguagem negativa, nas atitudes incoerentes, venham roubar os projetos de Deus para nós. Ou seja, você põe um sonho no coração, mas você fala, isso não vai dar certo. Não estou dizendo que há poder nisso, não é isso não, mas se você não alimenta no teu coração um sonho de que Deus pode realizar e quer realizar, como que vai? Você vai caminhar para onde? Porque quando surgir as dificuldades, você vai desanimar e vai parar e vai morrer, como a gente fala, morreu na praia, sabe? Nós necessitamos estender o braço da fé genuína, sabe? Pura e fervorosa, essa fé genuína, pura e fervorosa, que certamente vai liberar todos os recursos benditos de que precisamos. Mas para isso, você precisa saber o que Deus quer para a tua vida. Você precisa saber quem é esse Deus que você serve. Descubra quais têm sido os sonhos de Deus que Ele tem plantado no seu coração. Se você ler a palavra, se você ouve a palavra, se você tem um coração desejoso de aprender do Senhor, Deus vai se revelar a você. Ele vai plantar um sonho no seu coração. Eu sugiro a você nesta noite que em seu tempo de oração, anote, no seu tempo de devocional, anote as impressões que Deus vai lançar na tua mente. Às vezes vem pensamentos na nossa mente durante a oração sobre determinados assuntos, anote isso, anote, sabe? Porque eles podem indicar
um plano de Deus, uma estratégia de Deus, um direcionamento de Deus para a sua vida. Faça isso e coloque aqui, Deus, olha, me veio à mente isso. É isso que o Senhor está determinando para a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa que talvez muitos de vocês que fazem parte, que acompanham a nossa live, mas não fazem parte da Igreja Batista Conexão com Deus. A nossa igreja é uma igreja nova. O CNPJ dela saiu faz uma semana. É uma igreja novinha, que foi fundada agora em fevereiro deste ano. É uma igreja nova. Mas nós temos feito algo. Nós temos orado. Eu tenho orado como pastor desta igreja. Eu tenho pedido ao Senhor uma visão clara daquilo que Ele quer para as nossas vidas, como igreja. Porque eu entendo que o desejo de Deus, e quando nós pedimos para fazer da nossa igreja uma igreja relevante, não é porque nós já ouvimos esse tipo de oração em outros lugares, que já falam, não, porque eu entendo que se Deus Ele permite que se abra mais uma igreja, e isso foi dele, porque as pessoas vieram na porta da minha casa pedindo para que eu as pastoreasse, um grupo de pessoas, e nós colocamos essa igreja em prática. Eu entendo que Deus tem um propósito sobre isso. Pelo menos eu quero crer nisto, e eu tenho buscado em Deus esta visão para a minha vida e para esta igreja. Agora você, como membro, como pessoa, como crente em Cristo Jesus, você deve fazer a mesma coisa, sabe? Anotar, pedir, clamar, falar, Deus, mostra o que o Senhor tem. E aquela visão Ele vai te dar, sobre planos, projetos que você tem. Eles podem indicar, como eu falei, um plano, uma estratégia, um direcionamento para a sua vida. Creia que Deus vai falar com você. E essa visão que Ele vai te dar, agarre e ande pela visão, e não por vista, não por circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas mudam. A visão, ela permanece. Tá bom, querido? Deus abençoe a tua vida. E eu te convido agora a estar orando comigo neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensinou, por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. E o desejo meu, como pastor da Igreja Batista Conexão com Deus, é que esta igreja, juntamente com os irmãos que lá congregam, esses que hoje já estão ali, e aqueles todos que o Senhor estará nos dando no tempo em que estivermos aqui, até que o Senhor volte. Ó Deus, que seja uma igreja firmada na tua palavra, uma igreja que caminhe realmente fazendo a tua vontade, que seja de fato uma igreja que venha marcar a sua sociedade, aqui a região onde estamos, e não somente aqui, mas também que possamos perfumar as nações com o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, eu oro por cada membro desta igreja, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê graça, unção, capacitação e direção sobre eles, ó Pai, para que façam tudo, em todas as coisas, não somente no que diz respeito às coisas da igreja, mas na vida secular, no seu trabalho, na área familiar, na saúde, enfim, em todas as áreas o Senhor dê direção, ó Deus, e que, ó Pai, a nossa vida sempre glorifique o Teu santo nome. Oro mais uma vez também agora, Deus, pela nossa nação. Senhor, abençoa, ó Deus, a nossa nação, abençoa os governantes, o nosso presidente, os governadores de estados, os prefeitos de municípios, ó Deus, todos, ó Pai, que estão imbuídos de autoridades. A autoridade é essa que foi dada pelo Senhor, com a permissão do Senhor, eles estão ali, ó Deus, que possam governar, visando, ó Deus, o bem da sociedade. Ó Deus, faz isto, Senhor. Também oramos, ó Pai, por esse vírus que aí está, para que o Senhor, ó Deus, acabe com ele, que logo surja, Senhor, a vacina que vai dar segurança, ó Deus, para voltarmos a ter uma vida normal. Ó Deus, que surjam medicamentos eficazes, ó Pai, para que aqueles que porventura foram contaminados possam ser curados. Eu oro por aqueles que se encontram
encontram, ó Pai, no leito de hospital, sofrendo neste momento por conta desta pandemia, mas não somente por esses, porque há outros também que estão sofrendo neste momento. A minha oração por todos, ó Pai, é que o Senhor esteja, ó Deus, estendendo tuas mãos de cura e restaurando a saúde de cada um deles. Ó Pai, faz isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Muito obrigado pela tua companhia mais uma vez nesta noite. Te convido para que sexta-feira, novamente às 19h30, vocês estejam conosco e divulgue esse canal. Fale da Igreja Batista Conexão com Deus, das nossas lives, porque nós pregamos, nós falamos sim da placa da igreja, mas o nosso propósito é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é anunciar Cristo, e você possa estar divulgando isso, porque tenho certeza que vidas serão abençoadas assim como você está sendo. E eu te convido também a transmitir e assistir novamente essa mensagem e outras que nós temos pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube também. Assista e divulgue. Deus abençoe a tua vida. Amém.